Você nunca foi um pai de verdade. Só um otário que eu sempre usei. Meu nome é Antônio Ferreira da Silva. Tenho 68 anos. Nasci em Jaú, interior de São Paulo. E passei 40 anos da minha vida dirigindo ônibus na capital. Acordava às 4 da manhã, enfrentava trânsito, passageiro estressado, assalto, chuva, sol escaldante. Fiz isso durante 4 décadas. E quando finalmente me aposentei, em 2019, achei que ia ter paz. Achei que ia poder descansar. Mas a vida tinha outros planos para mim. Antes de continuar essa história, quero agradecer ao canal Café com Vovô por me dar essa oportunidade de falar. E peço a você que está me ouvindo agora. Se inscreva nesse canal, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está nos assistindo. Todos os dias tem uma história nova aqui. E quem sabe a próxima não toca seu coração também. Ou quem sabe você conheça alguém que precise ouvir o que eu tenho para dizer. Eu sempre fui um homem simples, trabalhador. Daqueles que não reclama, que levanta cedo, que faz o que tem que ser feito. Meu pai era ferroviário em Jaú, minha mãe costureira. A gente não tinha luxo, mas tinha dignidade. Quando eu vim para São Paulo aos 19 anos, vim com uma mala de papelão e R$ 20 no bolso. Arrumei emprego numa empresa de ônibus, comecei como cobrador. 5 anos depois, virei motorista e fiquei até me aposentar. Conheci minha esposa, a Cláudia, numa parada de ônibus. Ela subiu no meu ônibus numa manhã de 1978, molhada de chuva, sorrindo. A gente conversou, eu pedi o telefone dela e 3 anos depois a gente casou. Tivemos um filho, o Rafael. Ele nasceu em 1982. Foi a maior alegria da minha vida. Eu lembro de segurar ele no colo pela primeira vez e pensar: vou dar tudo para esse menino. Ele não vai passar as dificuldades que eu passei. E eu dei. Dei tudo. Trabalhava dobrado, fazia hora extra, pegava turno da madrugada para ganhar mais. A Cláudia cuidava da casa e fazia faxina para fora para ajudar. A gente se esforçava. O Rafael teve roupa boa, material escolar, aniversário com bolo e refrigerante. Não era luxo, mas era mais do que eu tive. A gente achava que estava fazendo certo. Só que o Rafael foi crescendo e foi mudando. Na adolescência, ele começou a se afastar. Arrumou umas amizades que a Cláudia não gostava. Começou a chegar tarde em casa, a responder mal, a reprovar na escola. Eu tentava conversar, mas ele me ignorava. A Cláudia chorava, dizia que a gente tinha falhado em alguma coisa. Eu não sabia o que fazer. Eu sabia dirigir ônibus, sabia trabalhar, mas não sabia lidar com um filho que não me respeitava. Com 18 anos, ele saiu de casa. Disse que ia morar com uns amigos. A gente não conseguiu impedir. E aí começou um ciclo que durou anos. Ele aparecia só quando precisava de dinheiro. Aluguel atrasado. Conta de luz cortada. Sempre uma desculpa. E eu sempre dava. Sempre. A Cláudia brigava comigo. Dizia que eu estava criando um homem independente, que ele precisava aprender a se virar. Mas eu não conseguia dizer não. Era meu filho. Em 2017, a Cláudia descobriu um câncer no pulmão. Foi tudo muito rápido. Em 4 meses ela se foi. O Rafael apareceu no velório. Ficou meia hora e foi embora. Disse que tinha um compromisso. Nem ficou para tomar um café comigo depois. Eu fiquei sozinho naquela noite, olhando para as paredes da casa vazia, me perguntando onde tinha errado. Depois que ela morreu, o Rafael sumiu de vez. Não atendia telefone, não respondia mensagem. Eu continuei trabalhando até me aposentar, 2 anos depois. Quando me aposentei, eu tinha uma poupança, R$ 63 mil. Não era muito, mas era tudo que eu e a Cláudia juntamos durante anos. Eu guardava aquele dinheiro com carinho. Era tipo uma lembrança dela também, sabe? Do nosso esforço junto. Eu morava de aluguel num apartamento pequeno na Zona Leste. 2 quartos, cozinha, banheiro. Simples, mas era meu canto. Eu tinha minha rotina. Acordava cedo, fazia café, assistia jornal, ia na feira, conversava com o seu Mário, meu vizinho. Vida simples, vida tranquila. Eu não pedia nada para ninguém. Até que em março do ano passado, numa sexta-feira à noite, o Rafael apareceu na minha porta. Eu quase não reconheci ele. Tava magro, barbudo, com olheira funda, roupa suja. Ele olhou para mim e disse: "Pai, eu tô mal. Perdi o emprego, a namorada terminou comigo, não tenho onde ficar. Posso dormir aqui uns dias?" Eu olhei para ele. Meu filho,
Meu único filho. O menino que eu segurei no colo, o menino que eu criei. E mesmo depois de tudo, eu não consegui fechar a porta na cara dele. Entra, eu disse. Ele entrou, jogou uma mochila no chão, foi direto para o sofá e desmaiou. Eu fiquei olhando ele dormir, pensando, será que agora ele mudou? Será que ele finalmente aprendeu? Nos primeiros dias, ele ficava quieto, dormia bastante, comia a comida que eu fazia, não falava muito, mas depois de uma semana, ele começou a conversar mais. Sentava comigo para assistir televisão, me ajudava a lavar louça. Até saímos para tomar uma cerveja num boteco. Eu comecei a achar que talvez, finalmente, a gente ia se reaproximar. Que talvez ele tinha amadurecido. Que talvez a vida tinha ensinado ele alguma coisa. Eu comentei isso com o seu Mário, meu vizinho. Ele fumava um cigarro na varanda e eu disse, Mário, acho que meu filho tá diferente. Tá mais presente, sabe? O seu Mário olhou para mim com aquele jeito dele, meio desconfiado e disse, Antônio, tomara, mas fica esperto. Filho que some e volta sempre quer alguma coisa. Eu fingi que não ouvi. Não queria acreditar nisso. Eu queria acreditar que meu filho tinha voltado porque sentia falta de mim. Porque finalmente tinha percebido o valor que eu tinha. Mas no fundo eu sabia que o seu Mário tinha razão. 2 semanas depois, numa quinta-feira de manhã, eu acordei e o Rafael não estava em casa. Achei estranho. Normalmente ele acordava tarde, mas pensei que ele tinha saído cedo para procurar emprego. Eu fiz café, tomei banho e decidi ir no banco sacar minha aposentadoria. Quando cheguei no caixa eletrônico e botei meu cartão, a tela mostrou saldo insuficiente. Eu digitei de novo. Mesma coisa. Entrei na agência, falei com o gerente, ele checou minha conta, e aí ele me olhou com uma cara que eu nunca vou esquecer. Uma mistura de pena e constrangimento. Seu Antônio, ele disse, sua conta foi zerada há 2 dias. Eu não entendi o que o gerente tinha dito. Ou melhor, eu entendi as palavras, mas meu cérebro não conseguia processar. Zerada? Como assim zerada? Tem que ser um erro, eu disse. Eu não mexi nessa conta. Eu só saco minha aposentadoria. O gerente pediu licença e foi até o computador dele. Ficou digitando, olhando a tela, franzindo a testa. Depois me chamou para sentar na cadeira em frente à mesa dele. Senhor Antônio, ele disse, com aquela voz baixa que as pessoas usam quando vão dar notícia ruim. Foram feitos 2 saques, um de R$63 mil da sua poupança e outro da sua conta corrente, no valor de R$2.400, que era o saldo da sua aposentadoria. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. R$63 mil. Todo o dinheiro que eu e a Cláudia juntamos durante anos sumiu. Mas, como? Quem fez isso? Eu não autorizei nada. O gerente virou o monitor para mim. As transações foram feitas com seu cartão, na agência da Avenida São Miguel. O sistema registra a senha correta. Minha cabeça começou a girar. Meu cartão, minha senha, Avenida São Miguel, ficava a 3 quarteirões da minha casa. Tem como ver quem fez? Eu perguntei, já com a voz tremendo. O gerente hesitou. Posso verificar as câmeras de segurança da agência, mas vai levar um tempo. Por favor, eu disse. Por favor, eu preciso saber. Ele saiu da sala. Eu fiquei ali, sentado, olhando para o nada. Minha cabeça não parava. Quem tinha feito aquilo? Quem sabia minha senha? Eu nunca dei meu cartão para ninguém. Nunca emprestei para ninguém. Eu era cuidadoso com essas coisas. E então me veio uma imagem na cabeça. O Rafael, sentado ao meu lado no sofá, dias atrás, quando eu fui pagar uma conta no aplicativo do banco. Ele olhando enquanto eu digitava a senha. Ele perguntando, pai, quanto você tem guardado na poupança? E eu, feito idiota, respondi, um dinheirinho, para emergência. Ele tinha visto. Ele tinha decorado minha senha. O gerente voltou depois de 20 minutos. Ele tinha uma expressão no rosto que eu não conseguia decifrar. Pena, talvez. Ou constrangimento. Senhor Antônio, ele disse devagar. Consegui as imagens. Ele virou o monitor de novo. E lá estava. O Rafael, meu filho, no caixa eletrônico, sacando dinheiro. Sacando meu dinheiro. Eu não consegui falar nada. Só olhei para a tela. Vi ele digitando. Vi ele pegando o dinheiro. Vi ele saindo da agência com a mochila nas costas. Meu filho. Meu próprio filho. Senhor Antônio,
O senhor conhece essa pessoa? O gerente perguntou. Eu não respondi. Levantei da cadeira e saí da agência. Não lembro de ter andado até em casa. Não lembro se parei no sinal. Não lembro de nada. Só lembro de abrir a porta do apartamento e ver que ele não estava lá. As coisas dele tinham sumido. A mochila, as roupas, tudo. Fui até o quarto dele. Abri o armário. Vazio. Olhei debaixo da cama. Nada. E então vi, em cima da mesinha de cabeceira, um bilhete. Um papel amassado, rasgado de um caderno. Peguei com a mão tremendo. E li. Pai, desculpa. Eu precisava. Você vai ficar bem. Sempre ficou. Eu sentei na cama. Segurei aquele papel. Li de novo. E de novo. E de novo. Você vai ficar bem. Sempre ficou. Como se roubar o pai fosse normal. Como se tirar tudo de um velho de 68 anos fosse aceitável. Como se eu fosse algum tipo de super-herói que sempre se vira, que sempre sobrevive. Liguei para o celular dele. Desligado. Mandei mensagem. Não entregou. Liguei de novo. De novo. De novo. Nada. Fui até a casa de um amigo dele, o Júnior, que morava ali perto. Bati na porta. O Júnior abriu, de chinelo e sem camisa. E aí, seu Antônio? O Rafael tá aqui? Eu perguntei. Rafael? Não vi ele faz tempo. Por quê? Se você vir ele, me liga. É urgente. O Júnior franziu a testa. Tá tudo bem? Eu não respondi. Só saí. Fui na polícia. Entrei na delegacia, peguei senha, esperei meia hora. Quando fui atendido, contei tudo para o investigador. Ele anotou, pediu documento, pediu extrato bancário. O senhor quer registrar um boletim de ocorrência contra seu filho? Ele perguntou, com uma cara de quem já tinha visto aquilo 1000 vezes. Quero, eu disse. Ele suspirou. Olha, seu Antônio, vou ser sincero com o senhor. Isso aqui é complicado. Ele é seu filho. Ele morava com o senhor. Ele tinha acesso à casa. Juridicamente, vai ser difícil provar que foi roubo. Pode parecer que foi empréstimo ou doação. Doação? Eu disse, sentindo a raiva subir. Ele me roubou. Pegou meu cartão enquanto eu dormia, sacou todo o meu dinheiro e sumiu. Eu entendo, senhor, mas na lei é diferente. Ele é seu filho. Não tem arrombamento, não tem violência. É a palavra do senhor contra a dele. Eu saí da delegacia com o boletim de ocorrência na mão. Um papel. Só isso. Um papel que não ia me trazer meu dinheiro de volta. Um papel que não ia me trazer meu filho de volta. Voltei para casa. Abri a geladeira. Tinha um pouco de arroz, feijão, 3 ovos. Fui até o armário. Tinha macarrão, óleo, sal, mais nada. Eu tinha exatamente R$ 23 na carteira. Era tudo o que me restava. Sentei no sofá. Peguei o controle da TV, mas não liguei. Só fiquei ali, olhando para a parede, pensando, tentando entender. Como um filho faz uma coisa dessas? Como ele olha para o pai, dorme na casa do pai, come a comida do pai e rouba tudo dele? Eu criei ele. Dei roupa, comida, teto, paguei escola, paguei remédio quando ele ficava doente, paguei conta atrasada quando ele já era adulto. Dei dinheiro sempre que ele pediu. Sempre. E era assim que ele me agradecia? Fiquei 3 dias dentro de casa. Não tinha coragem de sair. Não tinha coragem de olhar para os vizinhos. Eu sentia vergonha. Vergonha de ter sido roubado pelo próprio filho. Vergonha de ter sido tão idiota de deixar ele entrar na minha casa. O seu Mário tinha me avisado. E eu não escutei. No 4º dia, bateram na porta. Era o dono do apartamento. Seu Antônio, vim falar do aluguel. Eu sabia o que ele ia dizer. Eu estava atrasado. 2 semanas. Eu sei, eu disse. Eu vou pagar. Só me dá mais uns dias. Ele coçou a cabeça. Olha, seu Antônio, o senhor sempre foi bom inquilino. Nunca atrasou. Mas eu também tenho minhas contas. Vou te dar mais 1 semana. Depois disso, eu vou precisar que o senhor saia. 1 semana. 7 dias para arrumar R$ 1.200. Eu não tinha. Não tinha como arrumar. Tentei ligar para uns conhecidos. Ninguém podia emprestar. A vida estava difícil para todo mundo. Tentei ver se conseguia um emprego, algum bico. Mas quem contrata um velho de 68 anos para fazer o quê? No 7º dia, arrumei minhas coisas. Coloquei roupa numa mochila velha. Peguei meus documentos. Peguei a foto da Cláudia que ficava na cabeceira da cama. E saí. Não sabia para onde ir. Andei muito. Até que cheguei num albergue municipal. Um prédio velho, com pintura descascada, portão de ferro enferrujado.
Entrei. Uma mulher gorda de óculos me atendeu. Precisa de vaga? Ela perguntou. Preciso, eu disse. Ela pegou meus documentos, anotou meu nome num caderno e me entregou um colchão. Número 47, ela disse. Lá no fundo. Peguei o colchão e entrei. O lugar cheirava a mofo, suor e urina. Tinha gente deitada no chão, gente sentada encostada na parede, gente conversando baixo. Eu passei por eles e fui até o fundo. Achei o espaço número 47. Joguei o colchão no chão e sentei. Olhei em volta. Aquilo era o que tinha sobrado da minha vida. Um colchão fino. Um número. E a certeza de que meu próprio filho tinha me colocado ali. A primeira noite no albergue foi a pior noite da minha vida. Pior até do que o dia que enterrei a Cláudia. Porque naquele dia, pelo menos, eu tinha dignidade. Eu tinha minha casa. Eu tinha meu lugar no mundo. Ali, deitado naquele colchão fino que cheirava a desinfetante barato, eu não tinha mais nada. O barulho não parava. Gente tossindo, gente roncando, gente conversando baixo. Ouvi alguém chorando do outro lado do salão. Ouvi discussão. Ouvi grito. Eu ficava olhando para o teto rachado com infiltração formando manchas escuras e pensava: como é que eu cheguei até aqui? Eu trabalhei a vida inteira. 40 anos acordando às 4 da manhã. 40 anos no trânsito, na chuva, no sol. Eu nunca pedi nada para ninguém. Nunca roubei. Nunca fiz nada de errado. E era assim que a vida me recompensava, dormindo num colchão numerado, cercado de estranhos. No dia seguinte acordei com o barulho de uma sirene. 6 da manhã. Horário de levantar. Todo mundo se levantou. Enrolei meu colchão, peguei minha mochila e fui para o banheiro. Tinha fila. Quando finalmente entrei, o cheiro era insuportável. Tinha 3 boxes sem porta. Água fria. Sabonete comunitário. Eu tomei banho rápido, tentando não encostar em nada. Quando saí, fui até o refeitório. Servia um café com leite ralo e pão com margarina. Sentei numa mesa com mais 3 homens. Ninguém falava. Todo mundo comia em silêncio, olhando para baixo. Um deles, um senhor magro com cabelo branco e barba por fazer, me olhou e perguntou: primeira vez aqui? É, eu disse. Vai acostumar. Não quero acostumar, eu respondi. Ele deu um sorrisinho triste. Ninguém quer. Mas a gente acostuma. Depois do café, saí para a rua. Não tinha para onde ir. Não tinha o que fazer. Fiquei andando sem rumo. Passei na frente de lojas, padarias, bancos. Gente apressada para lá e para cá. Ninguém olhava para mim. Eu era invisível. Parei numa praça e sentei num banco. Fiquei ali, vendo mãe com criança, vendedor ambulante, cachorro de rua. E comecei a pensar no Rafael. Onde ele estava? O que ele tinha feito com o dinheiro? Será que ele pensava em mim? Será que ele sentia alguma coisa? Peguei o celular. Ainda tinha um pouco de bateria. Mandei mais uma mensagem para ele. Rafael, pelo menos me responde. Pelo menos me diz que você tá bem. A mensagem não foi entregue. Fiquei na praça até anoitecer. Voltei pro albergue. Peguei meu colchão, deitei e passei mais uma noite sem dormir direito. No segundo dia, conheci o seu Mário. Não era o meu vizinho. Era outro Mário. Um senhor de uns 60 anos, moreno, com cicatriz no rosto. Ele dormia no colchão ao lado do meu. E aí, novato? Ele disse, enquanto acendia um cigarro na área externa do albergue. E aí? Eu respondi, sem muita vontade de conversar. Quanto tempo você acha que vai ficar aqui? Não sei. Espero que pouco. Ele deu uma risada seca. Todo mundo fala isso no começo. Você faz quanto tempo que tá aqui? Eu perguntei. 3 anos. Eu olhei para ele, chocado. 3 anos? É. Perdi o emprego na metalúrgica em 2021. Não consegui arrumar outro. Fui despejado, e aqui eu tô. Mas, você não tem família? Ele deu um trago longo no cigarro. Tenho. 2 filhos. Mas eles não querem saber de mim. Acham que eu sou um fracassado. Eu não soube o que dizer. Fiquei ali, em silêncio, olhando para o chão. E você? Ele perguntou. O que te trouxe para cá? Eu respirei fundo. Pensei se devia contar ou não. Mas precisava falar com alguém. Precisava botar para fora. Meu filho me roubou. Eu disse com a voz baixa. Pegou todo o meu dinheiro e sumiu. O seu Mário parou de fumar por um segundo. Me olhou nos olhos e disse. Filho da puta. É, eu disse. É isso que ele é. Você registrou o boletim? Registrei.
Mas o policial disse que é difícil provar, que ele é meu filho, que morava comigo. Juridicamente não tem muito o que fazer. O seu Mário balançou a cabeça. Justiça nesse país é uma piada. Só funciona para quem tem dinheiro. A gente ficou conversando mais um pouco. Ele me contou da vida dele, eu contei da minha, e percebi que ali dentro, todo mundo tinha uma história triste. Todo mundo tinha sido abandonado, traído, esquecido. A gente era um bando de invisíveis. No terceiro dia, eu estava sentado no refeitório quando uma mulher se aproximou. Era a dona Irene, a que tinha me cadastrado no primeiro dia. Seu Antônio? Sim, tem um homem lá na recepção perguntando por você. Meu coração disparou. Será que era o Rafael? Será que ele tinha vindo me procurar? Levantei rápido e fui até a recepção. Mas não era ele. Era o dono do meu antigo apartamento. Seu Antônio. Ele disse meio sem graça. Desculpa aparecer aqui. Consegui seu endereço com o seu Mário, seu vizinho. Tudo bem, eu disse. O que foi? Vim trazer suas coisas. Você esqueceu umas roupas no armário, uns pratos, panelas. Tá tudo aqui nessa caixa. Ele me entregou uma caixa de papelão. Eu olhei dentro. Tinha mesmo umas coisas minhas. Roupa velha, uma panela, uns copos, coisas sem valor. Obrigado, eu disse. Ele hesitou. Seu Antônio, eu sinto muito pelo que aconteceu. Se eu pudesse, eu teria te dado mais tempo. Eu sei, não foi culpa sua. Ele acenou e foi embora. Eu voltei pro albergue com a caixa. Coloquei ela no canto, perto do meu colchão. Abri para ver o que tinha. Roupas. Panelas que eu não ia usar. E no fundo, enrolado num pano velho, um casaco. O casaco que eu usava no inverno. Peguei o casaco. Tinha uns buracos nas mangas. Cheirava a mofo, mas era meu. Botei a mão nos bolsos para ver se tinha alguma coisa. E senti algo. Moedas. Tirei do bolso. Eram 5 moedas de R$1. 5 reais. Dinheiro que eu tinha esquecido lá. Olhei para aquilo. 5 reais. Era tudo que eu tinha no mundo agora. No quarto dia, eu estava andando pela rua quando passei na frente de uma lotérica. Tinha uma fila enorme. Gente comprando bilhete da Mega Sena. O prêmio tinha acumulado 18 milhões. Eu nunca joguei na loteria. Sempre achei perda de dinheiro. Mas olhei para as moedas na minha mão. 5 reais. E pensei, que diferença faz? Entrei na lotérica. Esperei na fila. Quando chegou minha vez, o rapaz no caixa perguntou, vai querer quantos jogos? Um só, eu disse. Peguei o volante. Marquei 6 números. Não sei por que escolhi aqueles. Não foi nada pensado. Só marquei. Paguei. Peguei o bilhete. E saí. Guardei o bilhete no bolso e esqueci dele. No quinto dia, eu estava deitado no colchão quando o seu Mário chegou correndo. Antônio! Antônio! Você viu o sorteio? Que sorteio? Da Mega Sena! Saiu ontem à noite. Eu sentei. E daí? Teve ganhador! 3 milhões! E foi aqui na Zona Leste! Meu coração deu um pulo. 3 milhões? Zona Leste? Levantei rápido. Peguei minha calça. Procurei no bolso. Cadê o bilhete? Cadê? Achei. Tava amassado, mas tava lá. Deixa eu ver os números, o seu Mário disse. Ele pegou o celular dele e entrou no site da Caixa. Leu os números sorteados. Eu olhei para o meu bilhete e comecei a tremer. Os números eram exatamente iguais. Eu olhei uma vez, 2, 3. Peguei o celular do seu Mário e comparei de novo. Número por número. 1 por 1. Eram os mesmos. Antônio, o seu Mário disse. Você tá bem? Ficou branco. Eu não conseguia falar. Minha boca estava seca. Minhas mãos tremiam. Olhei para o bilhete de novo. Aquele pedaço de papel amassado, sujo, que eu tinha comprado com as últimas 5 moedas que me restavam no mundo. 3 milhões de reais. Antônio, fala alguma coisa, cara. Tá me assustando. Eu sentei no colchão. Respirei fundo. E finalmente falei com a voz baixa. Eu ganhei. O seu Mário ficou me olhando. Como assim você ganhou? Mostrei o bilhete para ele. Ele pegou, olhou de novo para o celular. E os olhos dele arregalaram. Caralho, Antônio, você ganhou? Ganhei, eu repeti, ainda sem acreditar. O seu Mário começou a rir, uma risada alta, escandalosa. Você ganhou, porra, 3 milhões. Ele me abraçou, apertou forte. E eu não sentia nada, nem alegria, nem alívio.
Só um vazio enorme no peito. Porque naquele momento a única coisa que eu conseguia pensar era: e agora? O que eu faço com isso? O seu Mário me sacudiu pelos ombros. Antônio, acorda! Você é rico, cara! Você saiu dessa merda! Eu sei, eu disse. Mas minha voz não tinha emoção nenhuma. Ele franziu a testa. Você não tá feliz? Eu olhei para ele. Mário, meu filho me roubou. Me deixou aqui. E agora eu ganho 3 milhões. Você não acha isso estranho? Estranho? Isso é justiça, porra. Você merece. Eu não sabia se merecia. Não sabia o que pensar. Só sabia que aquele bilhete na minha mão mudava tudo. E eu não fazia ideia do que fazer com ele. Você precisa ir na lotérica buscar o prêmio, o seu Mário disse. Eles vão te orientar. Agora? Agora. Quanto antes, melhor. Eu me levantei. Peguei minha mochila. Guardei o bilhete no bolso da frente, bem guardado. E saí do albergue com o seu Mário do meu lado. A gente foi até a lotérica onde eu tinha comprado o bilhete. Entrei. O mesmo rapaz do caixa estava lá. Boa tarde, eu disse. Eu acho que ganhei na Mega Sena. Ele me olhou com aquela cara de quem já ouviu isso 1000 vezes. Deixa eu ver o bilhete. Entreguei para ele. Ele passou no leitor. A máquina apitou. E o rosto dele mudou completamente. Senhor, o senhor realmente ganhou. Eu sei, eu disse. 3 milhões de reais. Eu sei. Ele ficou me olhando boquiaberto. O senhor precisa ir numa agência da Caixa. Eles vão fazer o procedimento de resgate do prêmio. Mas o senhor não pode perder esse bilhete. Guarda ele com a vida. Tá guardado, eu disse. Saí da lotérica. O seu Mário estava eufórico do meu lado. Cara, você vai sair dessa. Você vai comprar uma casa. Vai viajar. Vai. Mário, eu interrompi. Eu preciso pensar. Pensar no quê? Você ganhou na loteria? Eu sei. Mas não é só isso. Ele parou de andar e me olhou, confuso. Do que você está falando? Eu respirei fundo. Meu filho me roubou, Mário. Pegou tudo de mim. Me deixou sem nada. E agora eu tenho 3 milhões. E você acha que ele não vai descobrir? O seu Mário ficou em silêncio. E aí entendeu. Você acha que ele vai voltar? Eu tenho certeza, eu disse. A gente voltou pro albergue. Eu deitei no meu colchão e fiquei olhando pro teto. Não dormi naquela noite. Fiquei pensando no Rafael, pensando no que ele tinha feito, pensando no que eu ia fazer. Porque agora, pela primeira vez desde que ele me roubou, eu tinha poder, eu tinha dinheiro, e eu podia escolher o que fazer com isso. Eu podia perdoar, podia receber ele de volta, podia fingir que nada tinha acontecido, ou eu podia fazer justiça. No dia seguinte fui até a Caixa Econômica, levei meus documentos, o bilhete, tudo certinho. Me atenderam numa sala reservada. Explicaram o processo. Disseram que o dinheiro ia cair na minha conta em até 2 dias úteis. Assinei papéis. Muitos papéis. Quando saí da agência, eu era oficialmente um homem rico. 3 milhões de reais. Dinheiro que eu nunca imaginei ter na vida. Mas eu não me sentia rico. Eu me sentia vazio. Voltei pro albergue. Não contei para ninguém além do seu Mário. Continuei dormindo no meu colchão. Continuei comendo no refeitório. Continuei invisível. E fiquei esperando, porque eu sabia que era questão de tempo. Notícia de ganhador da loteria se espalha rápido. Alguém ia reconhecer meu nome. Alguém ia comentar. E eventualmente o Rafael ia descobrir. 2 dias depois, o dinheiro caiu na minha conta. Eu conferi pelo aplicativo do banco. Lá estava. 3.427.000 reais. Um número absurdo. Surreal. Eu poderia ter saído do albergue naquele mesmo dia, poderia ter alugado um apartamento, comprado roupa nova, comido em restaurante, mas eu não fiz nada disso. Eu fiquei, porque eu precisava de um plano, e esse plano estava começando a se formar na minha cabeça. No 3º dia depois do saque, eu estava no refeitório quando a dona Irene me chamou. Seu Antônio, tem alguém te procurando. Meu coração acelerou. Quem? Um rapaz. Disse que é seu filho. Eu levantei devagar. Respirei fundo e fui até a recepção. E lá estava ele, Rafael. Ele estava de pé, encostado na parede com as mãos no bolso. Quando me viu, abriu um sorriso largo, falso. Oi, pai. Eu não respondi, só fiquei olhando para ele. Pai, eu soube que você tá morando aqui, vim ver como você tá. Como eu tô, eu disse, com a voz calma. Calma demais. Eu tava preocupado.
Eu dei um passo na direção dele, preocupado. Você estava preocupado. Ele engoliu seco. Pai, olha, sobre aquilo. Eu posso explicar. Explicar o quê, Rafael? Como você roubou todo o meu dinheiro? Como você me deixou sem nada? Como você me colocou aqui? Ele baixou a cabeça. Pai, eu estava desesperado. Eu devia dinheiro para umas pessoas. Pessoas perigosas. Eu não tive escolha. Não teve escolha. Eu repeti, sentindo a raiva subir. Você não teve escolha. Mas eu tive? Quando você pegou meu cartão enquanto eu dormia? Quando você sacou cada centavo que eu tinha? Eu tive escolha? Pai, eu vou devolver. Eu juro. Eu só preciso de um tempo. Eu olhei nos olhos dele. E vi. Vi que ele estava mentindo. Vi que ele não tinha nenhuma intenção de devolver nada. Rafael, eu disse dando mais um passo. Por que você veio aqui hoje? De verdade. Ele hesitou. Eu vim porque você soube que eu ganhei na loteria. O rosto dele mudou. A máscara caiu. E ele ficou em silêncio. É isso, né? Eu continuei. Você não veio porque estava preocupado comigo. Você veio porque descobriu que eu tenho dinheiro de novo. E agora você quer a parte sua. Pai, não é assim. Não me chama de pai. Eu disse com a voz firme. Você perdeu esse direito quando me roubou. Ele ficou me olhando. E pela primeira vez, eu vi medo nos olhos dele. Pai, Antônio, por favor, eu preciso da sua ajuda. Você precisa da minha ajuda. Eu repeti. Engraçado. Quando eu precisei da sua ajuda, você sumiu. Quando eu estava dormindo num colchão no chão, passando fome, você estava onde? Gastando meu dinheiro? Eu sei que eu errei. Você não errou, Rafael. Você me destruiu. Você olhou para mim, para o seu pai, e decidiu que eu não valia nada. Que você podia me usar e me jogar fora. Ele abriu a boca para falar, mas eu não deixei. E sabe o que é pior? Eu passei dias aqui, pensando se você estava bem, se você estava seguro, se você estava comendo direito. Mesmo depois de tudo que você fez, eu ainda me preocupava com você. Porque eu sou pai. Eu sei o que é amar alguém de verdade. Lágrimas começaram a descer no rosto dele. Pai, por favor. Mas agora acabou, eu disse. Você não vai ter um centavo meu. Nem agora, nem nunca. Pai, você não pode fazer isso comigo. Não posso? Eu dei um sorriso amargo. Você fez comigo. E eu sobrevivi. Agora é sua vez. Ele deu um passo na minha direção. Eu sou seu filho! Não, eu disse, olhando fundo nos olhos dele. Você já não é mais. E virei as costas. Eu voltei para o salão do albergue e deixei ele parado ali. Ouvi ele me chamando. Pai, pai, volta aqui! Mas eu não olhei para trás. Não ia mais olhar. Quando cheguei no meu colchão, minhas pernas fraquejaram. Sentei. As mãos tremiam. O coração batia descompassado. O seu Mário apareceu do meu lado. Era ele? Perguntou. Era. E aí? Mandei ele embora. O seu Mário ficou em silêncio por um momento. Depois pôs a mão no meu ombro. Você fez certo. Eu não respondi, porque no fundo, eu não sabia se tinha feito certo. Eu só sabia que não podia deixar ele me usar de novo. Não podia ser fraco de novo. Naquela noite não consegui dormir. Ficava revirando na cabeça a conversa. A cara dele. As lágrimas. Eram reais? Ou era mais uma manipulação? Quantas vezes ele já tinha chorado na minha frente para conseguir alguma coisa? No dia seguinte tomei uma decisão. Não ia mais ficar parado. Não ia mais ser vítima. Se eu tinha dinheiro agora, eu ia usar esse dinheiro para reconstruir minha vida. E para fazer o Rafael entender o que ele tinha perdido. Levantei cedo. Tomei banho. Arrumei minhas coisas. Procurei o seu Mário. Mário, vou sair daqui. Ele olhou para mim, meio triste. Eu sabia que você ia embora logo. Você quer vir comigo? Ele piscou surpreso. Como assim? Vou alugar um apartamento. Tem espaço para 2. Você me ajudou quando eu mais precisei. Agora é minha vez de te ajudar. Os olhos dele ficaram marejados. Antônio, você tá falando sério? Tô. Ele me abraçou. Apertou forte. Obrigado. Obrigado, irmão. Nós saímos do albergue naquela manhã. Fomos até uma imobiliária. Expliquei que eu queria alugar um apartamento de 2 quartos, em bairro tranquilo, com segurança. A corretora me mostrou algumas opções. Escolhi um na Vila Matilde. Simples, mais limpo, mobiliado. 2.500 por mês.
Paguei 3 meses adiantado. Em dinheiro. A corretora ficou surpresa, mas não questionou. Nós nos mudamos no mesmo dia. Eu e o seu Mário compramos roupa nova, comida, produtos de limpeza, enchemos a geladeira. Sentamos no sofá e ficamos ali, em silêncio, só sentindo o que era ter um teto de novo. Um lugar nosso. Antônio, o seu Mário disse com a voz embargada. Faz 3 anos que eu não durmo numa cama. Hoje você vai dormir, eu disse. Mas eu não estava tranquilo, porque eu sabia que o Rafael não ia desistir. Ele tinha me achado uma vez, ia me achar de novo, e eu estava certo. 2 dias depois, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Pai, sou eu. Rafael. Como você conseguiu meu número? Isso importa? Pai, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar. Pai, por favor, só me escuta. 5 minutos. Eu ia desligar, mas algo me segurou. Talvez curiosidade. Talvez uma parte de mim ainda quisesse acreditar que ele podia mudar. Fala, eu disse. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu fiz uma merda gigante. Mas eu posso consertar. Eu posso ser um filho melhor. Só me dá uma chance. Você já teve sua chance, Rafael. E você jogou fora. Eu estava desesperado, pai. Aquelas pessoas iam me matar. Eu não tinha escolha. Você tinha. Você podia ter vindo conversar comigo. Podia ter pedido ajuda de verdade. Mas você preferiu me roubar. Silêncio do outro lado. Depois ele falou. E a voz dele mudou. Ficou mais fria. Pai, você tem 3 milhões agora. 3 milhões. Você não pode me dar nem uma parte? Nem 100 mil? 50? E aí eu entendi. Ele não estava arrependido. Ele só queria dinheiro. Rafael, eu disse calmamente, você não vai ver um centavo meu. Nem agora, nem nunca. Pode esquecer. Você é meu pai. Você tem obrigação de me ajudar. Eu já te ajudei a vida inteira. E você me pagou me roubando. Agora a obrigação acabou. Você vai se arrepender disso. Ele disse com raiva. É uma ameaça? É um aviso. E desligou. Fiquei olhando para o celular. O seu Mário, que estava do meu lado, perguntou. Ele te ameaçou? Acho que sim. Antônio, você precisa tomar cuidado. Gente desesperada faz merda. Eu sei. Nos dias seguintes comecei a organizar minha vida. Abri uma conta nova no banco, transferi o dinheiro, coloquei senha forte. Procurei um advogado bom, caro. O nome dele era Dr. Henrique. Escritório chique na Paulista. Ele me recebeu numa sala com vista para a cidade. Contei toda a história para ele. O roubo, o albergue, a loteria, as ameaças. Ele me ouviu com atenção. Quando terminei, ele juntou as mãos e disse: Senhor Antônio, o senhor quer processar seu filho? Quero. Mesmo sabendo que pode ser um processo longo e doloroso? Mesmo assim, ele assentiu. Então vamos começar. Eu vou precisar de todos os documentos. Extratos bancários, boletim de ocorrência, mensagens, gravações, tudo que o senhor tiver. Eu tenho. Saí do escritório com uma sensação estranha. Não era alívio, não era raiva, era determinação. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sendo passivo. Eu estava tomando as rédeas da minha vida. Passaram-se 2 semanas. Eu e o seu Mário estávamos nos adaptando à nova rotina. Ele arrumou um emprego como vigia noturno. Eu ficava em casa pensando no que fazer. 3 milhões era muito dinheiro, mas não era infinito. Eu precisava investir. Precisava fazer esse dinheiro durar. Foi quando meu celular tocou de novo. Número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Senhor Antônio Ferreira? Sim. Aqui é da Delegacia de Polícia da Vila Matilde. O senhor pode vir até aqui? Precisa prestar um depoimento. Meu coração gelou. Depoimento sobre o quê? Sobre uma denúncia que foi feita contra o senhor. Denúncia? Que denúncia? É melhor o senhor vir pessoalmente. Pode ser agora? Desliguei. Olhei para o seu Mário. A polícia me chamou. Por quê? Não sei. Disseram que tem uma denúncia contra mim. Denúncia de quê, cara? Você não fez nada. Mas eu já sabia. Eu sabia quem tinha feito aquilo. Rafael. Fui até a delegacia. Me identifiquei. Fui levado até uma sala onde um investigador me esperava. Ele era jovem, de óculos, com cara de cansado. Senhor Antônio, senta aí. Sentei. O senhor conhece Rafael Ferreira da Silva? Conheço. É meu filho. Ele fez uma denúncia contra o senhor. Do quê?
O investigador pegou um papel. Ele alega que o senhor o agrediu fisicamente há 2 semanas. Diz que o senhor o empurrou e o ameaçou de morte. Eu fiquei pasmo. Isso é mentira. Ele tem marcas no braço. Diz que foi o senhor que fez. Eu não encostei nele. Eu só mandei ele ir embora. O senhor pode provar isso? Tem câmera no albergue onde eu estava. Pode verificar. O investigador anotou. Vou checar. Mas enquanto isso, o senhor vai precisar assinar um termo aqui. E não pode se aproximar dele. Eu não posso me aproximar dele? Ele que me roubou. Ele que me deixou no albergue. E agora eu sou o culpado? Senhor Antônio, acalma. Eu vou investigar os 2 lados. Mas por enquanto, é protocolo. Assinei o papel. Saí da delegacia com tanta raiva que minhas mãos tremiam. Quando cheguei em casa, o seu Mário me esperava ansioso. E aí? Ele me denunciou. Disse que eu agredi ele. Que filho da puta! Sentei no sofá, cobri o rosto com as mãos. E pela primeira vez desde que ganhei na loteria, eu senti vontade de desistir, de sumir, de deixar tudo para trás. Mas então eu lembrei. Lembrei dos 40 anos de trabalho. Lembrei da Cláudia. Lembrei de cada sacrifício que eu fiz. E eu decidi. Não ia desistir. Ia lutar. No dia seguinte, liguei para o Dr. Henrique e contei o que tinha acontecido. Ele me ouviu com paciência e depois disse: Senhor Antônio, isso é uma manobra clássica. Seu filho está tentando inverter a situação, fazer com que o senhor pareça o vilão. E o que eu faço? Junta provas, tudo o que o senhor tiver. As câmeras do albergue vão mostrar que o senhor não encostou nele. Vamos usar isso a nosso favor. E tem mais. Vou acelerar o processo contra ele. Vamos mostrar quem é a vítima de verdade aqui. Desliguei-me sentindo um pouco melhor. Mas ainda tinha um gosto amargo na boca. Meu próprio filho estava fazendo de tudo para me destruir. E para quê? Por dinheiro. Passei os dias seguintes juntando tudo o que eu tinha. Mensagens, extratos, fotos, o boletim de ocorrência que eu tinha registrado. O Dr. Henrique pediu cópia das câmeras do albergue e a dona Irene me ajudou. Nas imagens dava para ver claramente. Eu tinha apenas falado com o Rafael e saído. Não tinha havido nenhuma agressão. Levei tudo para o advogado. Ele analisou com cuidado e disse: perfeito. Com isso aqui, a denúncia dele não se sustenta. E mais, isso mostra má fé. Vamos usar contra ele. Enquanto isso, eu comecei a pensar no que fazer com o dinheiro. Não queria deixar parado no banco. Queria investir, fazer render. Procurei uma consultoria financeira. Me explicaram sobre investimentos, renda fixa, ações. Decidi aplicar a maior parte em coisas seguras. Não ia ser burro. Esse dinheiro tinha que durar, mas eu também tinha outro plano. Um plano que vinha crescendo na minha cabeça desde o dia que o Rafael apareceu. Eu queria que ele visse. Queria que ele soubesse o que tinha perdido. Não por vingança, mas por justiça. Comecei devagar. Comprei um carro. Nada de luxo. Um Fiat Crono Zero. Branco. Simples. Mas era meu. Meu primeiro carro próprio. Durante 40 anos, eu dirigi ônibus dos outros. Agora eu tinha o meu. O seu Mário ficou emocionado quando viu. Cara, você merece. Merece muito. Também ajudei ele. Paguei um curso de elétrica para ele. Ele sempre quis aprender. E agora tinha a chance. Ele ficava estudando à noite, depois do trabalho, com um brilho nos olhos que eu não via antes. Antônio, quando eu arrumar um emprego melhor, eu te pago de volta, ele dizia. Você não me deve nada, Mário. Amigo não cobra amigo. Mas eu não esquecia do Rafael. Sabia que ele estava por aí, observando, esperando uma brecha. E eu estava certo. Uma tarde, eu estava voltando do mercado quando vi um carro parado na frente do meu prédio. Reconheci o motorista. Era o Júnior, aquele amigo do Rafael. Fingi que não vi. Subi pro apartamento. Olhei pela janela. O carro ainda estava lá. Eles estavam me vigiando. Liguei pro Dr. Henrique. Eles estão me seguindo. Quem? Meu filho ou os amigos dele. Senhor Antônio, isso pode ser considerado perseguição. O senhor se sente ameaçado? Um pouco. Então vamos pedir uma medida protetiva. E vou orientar o senhor a instalar câmeras no apartamento. E não sair sozinho à noite. Eu não queria viver com medo. Mas também não era idiota. Fiz o que ele mandou. Instalei câmeras. Passei a trancar tudo. E comecei a prestar atenção em quem estava ao meu redor. 2 semanas depois, recebi uma ligação.
Era da delegacia de novo, mas dessa vez era uma notícia diferente. Senhor Antônio, a denúncia contra o senhor foi arquivada. As provas mostraram que não houve agressão. E o seu advogado protocolou um processo contra Rafael Ferreira por estelionato e apropriação indébita. Ele vai ser intimado a depor. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma pontada de satisfação. Não era prazer. Não era felicidade. Era justiça começando a ser feita. Mas eu sabia que isso ia deixar o Rafael ainda mais furioso. E eu estava certo. 3 dias depois, de madrugada, eu acordei com um barulho. Um estrondo. Vindo da rua. Levantei correndo. Olhei pela janela. Meu carro estava pegando fogo. Mário! Mário! Acorda! O seu Mário veio correndo. Olhou pela janela. Puta merda! Chamamos os bombeiros. A polícia. Quando eles chegaram, o carro já era perda total. Um policial veio falar comigo. O senhor tem inimigos? Tenho. Meu filho. Ele anotou. Tem como provar? Tenho câmera aqui no prédio. Fomos ver as imagens. E lá estava. 2 homens encapuzados. Não dava para ver o rosto, mas um deles tinha um jeito de andar que eu conhecia. Era o Rafael. Eu tinha certeza. Vou levar essas imagens, o policial disse. E vou investigar. Mas eu sabia que não ia dar em nada. Eles tinham sido espertos. Não dava para identificar com certeza. No dia seguinte, meu celular tocou. Número privado. Atendi. Viu o que aconteceu com seu carro? Era a voz do Rafael. Fria. Calculista. Vi. Isso foi só um aviso, pai. Você ainda pode me dar o dinheiro. Pode evitar que isso piore. Você tá me ameaçando? Tô te dando uma opção. Então aqui vai a minha opção. Vai se foder, Rafael. Eu não vou te dar nada. E se você encostar em mim de novo, eu vou te colocar na cadeia. Entendeu? Ele riu. Uma risada baixa, amarga. Você acha que me assusta? Você acha que eu tenho medo de você? Deveria ter, eu disse. E desliguei. O seu Mário estava ouvindo tudo. Antônio, você precisa sair daqui, ir para outro lugar. Não, eu não vou fugir. Não de novo. Mas e se ele voltar? Se ele voltar, eu vou estar preparado. Naquela tarde, contratei segurança. Um rapaz jovem, ex-militar, que fazia trabalho de segurança pessoal. Ele passou a me acompanhar quando eu saía. Reforçamos as câmeras, trocamos as fechaduras. Eu não ia mais ser vítima. E foi aí que tive uma ideia. Uma ideia que mudaria tudo. Liguei para o Dr. Henrique. Doutor, eu quero fazer uma coisa, mas preciso da sua ajuda. O que o senhor quer fazer? Quero expor o Rafael, publicamente. Quero que todo mundo saiba o que ele fez. Houve um silêncio do outro lado. Senhor Antônio, isso pode ser perigoso e pode prejudicar o processo. Eu não me importo. Eu quero que as pessoas saibam. Quero que os amigos dele saibam. Quero que ele sinta vergonha. Como o senhor quer fazer isso? Eu respirei fundo. Vou contar minha história. Na internet, nas redes sociais. Vou mostrar as provas. Vou mostrar o que um filho é capaz de fazer com o próprio pai. O Dr. Henrique ficou em silêncio de novo. Depois disse: se o senhor realmente quer fazer isso, eu sugiro que grave um vídeo. Mostre as provas. Mas não cite o nome completo dele. Use apenas o primeiro nome. E deixe claro que o senhor não está buscando vingança, mas justiça. Perfeito. Desliguei. Olhei para o seu Mário. Vou gravar um vídeo. Vou contar tudo. Tem certeza disso? Tenho. E foi o que eu fiz. Peguei meu celular. Sentei na sala. E comecei a gravar. Contei toda a história. Desde o começo. O roubo. O albergue. A loteria. As ameaças. Mostrei os documentos. Os extratos. As mensagens. Quando terminei, eu estava exausto, mas aliviado. Postei o vídeo numa rede social. Não esperava que muita gente fosse ver, mas em questão de horas, o vídeo começou a viralizar. 1000 visualizações, 10.000, 50.000, 100.000. As pessoas começaram a comentar, a compartilhar, a me enviar mensagens de apoio. Muita gente contando histórias parecidas. Filhos que roubaram, filhos que abandonaram, filhos que destruíram. E em menos de 24 horas, meu vídeo tinha mais de 1 milhão de visualizações. E o Rafael viu. O telefone não parava de tocar. Mensagens chegavam aos montes. Gente que eu nem conhecia mandando apoio, compartilhando a história, me chamando de exemplo. Teve até canal de notícia que entrou em contato querendo fazer entrevista.
Mas eu não estava preparado para a dimensão que aquilo tomou. O seu Mário ficava do meu lado, lendo os comentários em voz alta. Olha aqui, Antônio. Esse senhor merece todo o respeito do mundo. Olha esse outro. Meu pai passou por algo parecido. Que bom que você teve coragem de expor. Mas nem tudo era apoio. Tinha gente criticando também, dizendo que eu estava expondo meu filho publicamente, que isso era errado, que família se resolve em casa. Eu lia aqueles comentários e pensava, fácil falar quando não é com você. No segundo dia depois que o vídeo viralizou, meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia, mas dessa vez, atendi. Alô? Senhor Antônio? Aqui é da produção do programa Cidade Alerta. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre sua história. O senhor toparia? Eu hesitei. Matéria na televisão? Isso! Já temos mais de 2 milhões de visualizações no seu vídeo. As pessoas querem saber mais. Querem te conhecer. Olhei para o seu Mário. Ele fez sinal de positivo com a cabeça. Tudo bem, eu aceito. Marcamos para 2 dias depois. Veio uma equipe inteira no meu apartamento. Câmera, microfone, iluminação. Me maquiaram, ajeitaram minha roupa e me colocaram sentado no sofá. O repórter, um rapaz de terno, me fez perguntas. Contei toda a história de novo. Dessa vez com mais detalhes. Mostrei os documentos, as provas. Contei do albergue, da humilhação, do bilhete que o Rafael deixou. E contei da loteria. E o senhor, depois de ganhar 3 milhões, não pensou em perdoar seu filho? O repórter perguntou. Eu olhei direto para a câmera. Perdoar e ser idiota são coisas diferentes. Eu perdoei. Mas eu não vou esquecer. E eu não vou deixar ele me usar de novo. A matéria foi ao ar naquela mesma noite. E explodiu. No dia seguinte, meu vídeo já tinha 5 milhões de visualizações. Eu virei assunto. Gente falando de mim no Twitter, no Facebook, no Instagram. Até meme fizeram. Eu, um velho de 68 anos, tinha virado viral. Mas o Rafael não se pronunciou. Não postou nada. Não deu entrevista. Sumiu. E isso me deixou mais preocupado do que qualquer ameaça. Passou uma semana. Eu continuava recebendo mensagens de apoio. Algumas pessoas até mandaram dinheiro via Pix, querendo me ajudar. Eu devolvi tudo. Não precisava. Não queria caridade. Só queria justiça. Foi quando recebi uma ligação do Dr. Henrique. Senhor Antônio, precisa vir aqui no escritório. Urgente. O que aconteceu? É sobre o Rafael. Ele protocolou uma ação contra o senhor. Meu coração gelou. Que tipo de ação? Danos morais. Ele está processando o senhor por exposição indevida. Diz que o senhor arruinou a imagem dele, que ele está sofrendo ameaças, que não consegue mais emprego por causa do vídeo. Eu ri. Uma risada seca, sem graça. Ele está me processando? Depois de tudo que ele fez? Pois é. E o advogado dele é bom. Está pedindo indenização de 500 mil reais. 500 mil. Metade do que ele tinha me roubado. E o que a gente faz? A gente se defende. E a gente contra-ataca. O processo que eu movi contra ele está andando. Ele vai ter que devolver o dinheiro que roubou. E provavelmente vai responder criminalmente. Desliguei. Sentei no sofá. O seu Mário estava na cozinha fazendo café. Mário, eu chamei. Fala. O Rafael está me processando. Ele veio até a sala com 2 xícaras na mão. Por quê? Danos morais. Por causa do vídeo. Ele soltou um palavrão. Esse moleque não tem vergonha na cara. Não tem mesmo. Tomamos café em silêncio. Eu ficava olhando pela janela, vendo o movimento da rua. Gente indo e vindo, vivendo suas vidas. E eu ali, preso num pesadelo que parecia não ter fim. Mas eu não ia desistir. Não agora. 2 dias depois, fui intimado a depor. O processo do Rafael estava correndo rápido. O advogado dele era agressivo, esperto. Mas o Dr. Henrique também era. Cheguei no fórum acompanhado do meu advogado. Tinha jornalista na porta. Câmera. Microfone. Eles me cercaram. Senhor Antônio, como o senhor se sente sendo processado pelo próprio filho? Senhor Antônio, o senhor se arrepende de ter exposto ele? Eu não respondi nada. Só abaixei a cabeça e entrei. Dentro da sala estava o juiz, a escrivã, o Dr. Henrique e o Rafael. Era a primeira vez que eu via ele de perto desde aquele dia no albergue. Ele estava diferente. Mais magro, barba feita, roupa social, tentando parecer sério, profissional. Quando nossos olhares se cruzaram,
Ele desviou. O juiz deu início à audiência. O advogado do Rafael começou a falar. Disse que eu tinha exposto meu filho de forma criminosa, que eu tinha arruinado a vida dele, que ele estava recebendo ameaças de morte por causa do vídeo. Meu cliente não pode mais sair na rua sem ser reconhecido e xingado. Perdeu oportunidades de emprego. Está sofrendo com depressão e ansiedade. Tudo por causa da atitude irresponsável do réu. Eu escutava aquilo com uma mistura de raiva e incredulidade. Depois foi a vez do Dr. Henrique. Meritíssimo, o que meu cliente fez foi apenas contar a verdade. Uma verdade documentada. Rafael Ferreira da Silva roubou R$63 mil do próprio pai, deixando-o sem nada. Isso está comprovado através de extratos bancários, imagens de câmera de segurança e boletim de ocorrência. Meu cliente, após passar por extrema humilhação e sofrimento, decidiu compartilhar sua história. E isso é um direito dele. O advogado do Rafael rebateu. Mas ele expôs meu cliente sem autorização. Usou imagem dele. Isso é crime. O que é crime? O Dr. Henrique respondeu calmamente. É roubar o próprio pai. O juiz bateu o martelo. Silêncio. Vou ouvir o depoimento das partes. Fui chamado primeiro. Jurei dizer a verdade. E contei tudo. Mais uma vez. Cada detalhe. Cada dor. Cada humilhação. O advogado do Rafael me interrompeu várias vezes. Tentou me confundir. Tentou fazer parecer que eu estava inventando, exagerando. O senhor tem certeza de que foi seu filho que queimou seu carro? Tenho. Mas não tem prova disso, correto? Tenho a filmagem de 2 homens. E um deles anda igual a ele. Isso não é prova. É para mim. Depois foi a vez do Rafael depor. Ele falou com voz calma, controlada. Disse que tinha pego o dinheiro sim, mas que ia devolver. Que estava com problemas pessoais, que estava desesperado, que eu tinha virado as costas para ele quando ele mais precisou. Eu quase levantei da cadeira. Mas o Dr. Henrique segurou meu braço. E sobre as ameaças que o senhor fez ao seu pai? O juiz perguntou. Não fiz ameaça nenhuma, excelência. Só tentei conversar com ele. E o carro queimado? Não fui eu. Não tenho nada a ver com isso. O juiz anotava tudo. Depois dispensou a gente. Disse que ia analisar as provas e dar a sentença em 30 dias. Saímos do fórum. Os jornalistas me cercaram de novo. Dessa vez eu parei. Eu só quero dizer uma coisa. Falei olhando para as câmeras. Eu não arruinei a vida do meu filho. Ele fez isso sozinho. Eu só contei a verdade. E se ele está sofrendo as consequências, a culpa é dele, não minha. A matéria saiu em todos os jornais. E a opinião pública continuou dividida. Mas eu não me importava mais. Eu tinha feito o que achava certo. E ia continuar fazendo. Os 30 dias de espera pareceram 30 anos. Eu tentava viver a vida normalmente, mas era impossível. Cada vez que o telefone tocava, meu coração acelerava. Cada vez que via uma notificação, pensava que era a sentença. O seu Mário tentava me distrair. Vamos dar uma volta, Antônio. Vamos tomar uma cerveja. Você precisa relaxar. Mas eu não conseguia. A tensão estava lá, constante, como um peso no peito. Nesse meio tempo, continuei recebendo mensagens. Algumas de apoio, outras nem tanto. Teve uma que me marcou. Era de uma mulher chamada Sandra. Senhor Antônio, meu pai passou pela mesma coisa. Meu irmão roubou tudo dele e sumiu. Meu pai morreu de desgosto 2 anos depois, sem nunca ter tido justiça. O senhor está fazendo o que meu pai não teve coragem de fazer. Continue. Eu salvei aquela mensagem. E lia sempre que batia a vontade de desistir. Também recebi mensagens de gente se oferecendo para me ajudar. Advogados querendo pegar o caso de graça. Jornalistas querendo fazer documentário. Até um cara oferecendo segurança particular sem custo. Eu agradeci a todos, mas disse que já tinha o que precisava. Porque o Dr. Henrique estava sendo implacável. Ele conseguiu acelerar o processo criminal contra o Rafael. Juntou provas, testemunhas, documentos e me mantinha informado de cada passo. Senhor Antônio, consegui uma informação importante. O Rafael gastou seu dinheiro em cassino online. Perdeu quase tudo em menos de 1 mês. Cassino online. Meu dinheiro. 40 anos de trabalho. Jogados fora em roleta virtual. Eu não sabia se ria ou se chorava. Tem como usar isso contra ele? Com certeza. Mostra que ele não pegou o dinheiro por necessidade, mas por vício. Isso agrava a situação dele.
Boa notícia, mas que não me trouxe alegria. Só tristeza. Tristeza de saber que meu filho tinha se tornado isso. Um viciado, um ladrão, um mentiroso. Passou mais uma semana. Eu estava na sala assistindo o jornal quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Pai. Era a voz da Cláudia. Não, não era. Era uma voz feminina, jovem, mas tinha algo nela que me lembrou minha esposa. Quem é? Sou Amanda, namorada do Rafael. Eu fiquei em silêncio. Pai, eu sei de tudo. Eu sei o que ele fez. E eu preciso falar com o senhor. Não tenho nada para falar com você. Por favor, só me escuta 5 minutos. É importante. Algo na voz dela me fez hesitar. Tá bom. Fala. Ela respirou fundo. O Rafael não é a pessoa que o senhor pensa. Ele é pior. Eu já sei disso. Não, o senhor não sabe de tudo. Ele está planejando alguma coisa contra o senhor. Ouvi ele conversando com uns caras, falando em te tirar dinheiro de qualquer jeito, falando em machucar o senhor. Meu sangue gelou. Ele falou isso? Falou. E eu não aguento mais. Eu vim morar com ele achando que ele era diferente. Mas ele só quer saber de dinheiro. Do dinheiro do senhor. Por que você está me contando isso? Ela ficou em silêncio por um momento. Porque eu perdi meu pai ano passado. E se ele estivesse vivo, eu não ia deixar ninguém fazer mal a ele. O senhor não merece isso. Eu não soube o que dizer. Fiquei segurando o telefone, processando aquilo. Amanda, você pode depor? Pode contar isso para o meu advogado? Posso, mas com uma condição. Qual? Me ajuda a sair daqui. Eu tô com medo dele. Ele fica violento quando bebe. Já me empurrou 2 vezes. Eu não tenho para onde ir. Eu pensei rápido. Onde você está agora? Em casa. Ele saiu. Mas volta logo. Eu vou mandar alguém te buscar. Prepara suas coisas. Desliguei. Liguei para o Dr. Henrique e contei tudo. Ele ficou em silêncio por um momento. Senhor Antônio, isso pode ser uma armadilha. Pode. Mas e se não for? Então precisamos agir com cuidado. Vou mandar um investigador particular buscar ela. E vou estar presente quando ela depor. Se ela estiver mentindo, a gente descobre na hora. 2 horas depois, Amanda estava no escritório do Dr. Henrique. Eu fui até lá. Quando a vi, levei um susto. Ela era jovem, devia ter uns 25 anos, magra, com olheira funda e um roxo no braço. Foi ele que fez isso? Eu perguntei, apontando para o braço dela. Ela assentiu, com os olhos marejados. O Dr. Henrique gravou o depoimento dela. Ela contou tudo. Como tinha conhecido o Rafael, como ele tinha mentido sobre ter dinheiro, como ela descobriu que ele tinha roubado o próprio pai. E como, nos últimos dias, ele estava cada vez mais agressivo. Ele falou que ia dar um jeito em você, ela disse, olhando para mim. Falou que se você não desse o dinheiro de bom grado, ele ia tomar à força. Ele disse como? Não deu detalhes, mas ele estava conversando com uns caras. Gente perigosa, gente que deve para ele ou ele deve para eles, não sei, mas era coisa séria. O Dr. Henrique interrompeu. Amanda, você toparia depor na justiça? Com proteção, claro. Topo. Eu não aguento mais. Saímos do escritório. Amanda ficou num hotel que o Dr. Henrique pagou com segurança na porta. E eu voltei para casa com a cabeça a 1000. O seu Mário percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Contei tudo. Ele ficou pálido. Antônio, você precisa sair daqui. Ir para outro lugar. Não vou fugir, Mário. Não é fugir. É se proteger. Eu balancei a cabeça. Eu já fugi uma vez. Quando fiquei no albergue, eu era invisível. Ninguém me via. Ninguém ligava. Agora eu tenho voz. Eu tenho como me defender. E eu não vou deixar ele me calar. Naquela noite, reforcei tudo. Tranquei portas, janelas. Liguei para o segurança que eu tinha contratado e pedi para ele ficar de plantão. E pela primeira vez em muito tempo, peguei uma faca da cozinha e deixei embaixo do travesseiro. Não para atacar, mas para me defender, caso fosse necessário. Não dormi. Fiquei acordado, olhando para o teto, ouvindo cada barulho. O seu Mário também não dormiu. A gente ficou ali, em silêncio, esperando. Mas nada aconteceu. No dia seguinte recebi uma ligação do Dr. Henrique. Senhor Antônio, a sentença saiu. Meu coração disparou. E o processo que o Rafael moveu contra o senhor foi julgado improcedente. O juiz entendeu que o senhor apenas relatou fatos verídicos e documentados. O Rafael não vai receber nada. Eu fechei os olhos.
Um alívio. E o processo contra ele? Esse vai demorar um pouco mais. Mas com o depoimento da Amanda, as chances de condenação aumentaram muito. Ele pode pegar de 2 a 5 anos. Desliguei. Sentei no sofá. E pela primeira vez em meses, eu senti algo parecido com paz. Mas era uma paz frágil. Porque eu sabia que o Rafael não ia aceitar aquilo quieto. E eu estava certo. 3 dias depois, de madrugada, eu acordei com um barulho. Não era na rua. Era dentro do apartamento. Alguém estava tentando arrombar a porta. Levantei da cama sem fazer barulho. O coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Peguei a faca que estava embaixo do travesseiro e fui até a porta do quarto. O seu Mário também acordou. Nos olhamos em silêncio. Ele pegou um pedaço de cano que tinha guardado justamente para isso. O barulho continuava. Alguém mexendo na fechadura. Tentando forçar. Peguei meu celular e liguei para a polícia. Falei baixo, desesperado. Tem alguém tentando invadir meu apartamento. Rua das Juntas Provisórias, 847, apartamento 23. Estamos enviando uma viatura. Não abra a porta. Se tranque no quarto. Mas eu não ia me trancar. Não dessa vez. Fui até a sala devagar. O seu Mário vinha atrás de mim. A porta estava tremendo. Eles estavam forçando com algo. Talvez um pé de cabra. Quem tá aí? Gritei. O barulho parou. Silêncio. Depois uma voz. A voz do Rafael. Abre essa porta, pai. Vai embora, Rafael. Abre. A gente precisa conversar. Não temos nada para conversar. A polícia já tá vindo. Ele riu. Uma risada baixa, perigosa. Você acha que eu tenho medo de polícia? Abre essa merda de porta. E voltou a forçar. O seu Mário se posicionou do meu lado. Antônio, se ele entrar aqui... Eu sei. A fechadura estava cedendo. Mais alguns segundos e ela ia arrebentar. Mas então, ouvimos sirenes. A polícia. O barulho parou de novo. Ouvi passos correndo. Vozes. E depois, nada. Esperei alguns segundos. Fui até a janela e olhei para a rua. Tinha uma viatura da polícia embaixo. 2 policiais desceram e entraram no prédio. Bateram na porta. Polícia Militar. Abri. Expliquei tudo. Mostrei a fechadura danificada. Mostrei as câmeras do prédio. Um dos policiais foi verificar as imagens com o porteiro. O outro ficou comigo. O senhor tem ideia de quem tentou invadir? Tenho. Meu filho. Ele anotou. Tem alguma medida protetiva contra ele? Tenho. E ele já está sendo processado por roubo. Então, isso aqui é tentativa de invasão e descumprimento de medida protetiva. Vou registrar tudo e vou pedir reforço. Eles vão patrulhar a área. O outro policial voltou. Consegui a imagem. Dá para ver 2 homens saindo correndo quando a viatura chegou. Um deles é meio alto, magro. É ele, eu disse. Eles ficaram mais 1 hora ali. Reforçaram a porta. Me orientaram a trocar a fechadura no dia seguinte. E disseram que iam intensificar o patrulhamento na região. Quando eles foram embora, eu e o seu Mário ficamos acordados o resto da noite. Sentados na sala, sem falar nada. Só esperando. De manhã, liguei para o Dr. Henrique e contei tudo. Isso é tentativa de invasão, Sr. Antônio, e descumprimento de medida protetiva. Vou pedir a prisão preventiva dele. Prisão? Sim. Ele representa risco real para sua segurança. Com esse episódio, o juiz pode decretar. 2 horas depois, a Amanda me ligou. Ela estava chorando. Sr. Antônio, o Rafael descobriu que eu falei com o senhor. Ele me mandou mensagem dizendo que eu vou me arrepender. Que ele vai me achar. Amanda, você tá no hotel ainda? Tô, mas eu tô com medo. Fica aí, não sai. Eu vou pedir pro meu advogado providenciar outra proteção para você. Desliguei e liguei pro Dr. Henrique de novo. Ele estava ficando tão cansado quanto eu daquilo tudo, mas continuava firme. Vou pedir proteção para ela também, e vou acelerar o pedido de prisão. Passou o dia. Eu não saí de casa. Troquei a fechadura. Reforcei tudo de novo. O segurança ficou de plantão o dia inteiro na porta do prédio. À tarde, recebi uma mensagem. Número desconhecido. Você vai se arrepender de ter feito isso comigo. Vou destruir sua vida igual você destruiu a minha. Mostrei para o Dr. Henrique. Ele pediu para eu fazer print e mandar para ele. Mais provas contra ele. No dia seguinte, saiu a decisão. O juiz decretou a prisão preventiva do Rafael. Mandado de prisão expedido. Quando recebi a notícia, eu não senti alegria. Não senti alívio. Só uma tristeza profunda. Meu filho ia ser preso. Por minha causa. Ou melhor,
por causa dele mesmo. Mas ainda assim era meu filho. O seu Mário percebeu. Antônio, você tá bem? Não sei, Mário. Não sei como eu deveria me sentir. Você deveria se sentir aliviado. Ele tentou te machucar. Eu sei. Mas ele é meu filho. Ele deixou de ser seu filho quando te roubou. Eu não respondi. Porque no fundo, eu sabia que o seu Mário tinha razão. Mas meu coração ainda doía. Passaram-se 2 dias. A polícia estava procurando o Rafael, mas ele tinha sumido. Não estava na casa dele. Não estava com os amigos. Tinha se escondido. Até que numa manhã, meu telefone tocou. Era a delegacia. Senhor Antônio, encontramos Rafael Ferreira. Ele foi preso há 1 hora. Meu corpo inteiro tremeu. Onde? Na rodoviária. Estava tentando pegar um ônibus para a Bahia. Ele vai ser transferido agora para o presídio. E o senhor vai precisar depor de novo. Desliguei. Sentei no sofá. Cobri o rosto com as mãos. O seu Mário sentou do meu lado. Não disse nada. Só ficou ali. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de alívio, de dor. Chorei por tudo que tinha acontecido, por tudo que eu tinha perdido e por tudo que meu filho tinha se tornado. Chorei pela Cláudia, que não estava mais aqui para me segurar. Chorei pelos 40 anos de trabalho que viraram pó. Chorei pelo menino que um dia segurei no colo e que agora estava numa cela. Chorei até não ter mais lágrimas. E quando parei, eu senti algo diferente. Não era paz, não era felicidade, era aceitação. Aceitação de que meu filho tinha feito suas escolhas e que agora ele ia pagar por elas. Passei os dias seguintes organizando tudo. Depus de novo. Entreguei mais provas. A Amanda também depôs. E o processo foi avançando. Enquanto isso, eu comecei a reconstruir minha vida de verdade. Investi o dinheiro direito. Comprei um apartamento pequeno, mas meu. Não ia mais pagar aluguel. Ajudei o seu Mário a fazer o curso dele e a arrumar um emprego melhor. Ele saiu da vigilância e virou auxiliar de eletricista numa empresa boa. Também comecei a fazer trabalho voluntário. Ia no albergue onde tinha ficado e levava comida, roupa, conversava com o pessoal. Porque eu sabia o que era estar ali, sabia o que era ser invisível, e aos poucos eu fui encontrando um propósito de novo. 3 meses depois, o julgamento do Rafael aconteceu. Eu fui, sentei lá no fundo e assisti tudo. Ele entrou algemado, de uniforme laranja. Quando me viu, desviou o olhar. O advogado dele tentou de tudo. Disse que ele estava arrependido, que tinha problemas com vício, que merecia uma chance. Mas o juiz foi implacável. Rafael Ferreira da Silva, o senhor foi condenado por furto qualificado, apropriação indébita e descumprimento de medida protetiva. Condeno o réu a 4 anos de reclusão em regime fechado, além de pagar indenização à vítima no valor de R$63 mil. Corrigidos. 4 anos. Ele baixou a cabeça. E foi levado. Saí do fórum com o coração apertado, mas também com um peso a menos. Justiça tinha sido feita. Capítulo 10. Passaram-se 6 meses desde o julgamento. 6 meses desde que vi meu filho ser levado algemado. E nesse tempo, muita coisa mudou. Eu mudei. Não sou mais o mesmo homem que dormia num colchão de albergue, invisível, destruído. Também não sou mais o homem que cegamente ajudava o filho sem cobrar nada em troca. Eu aprendi. Aprendi da pior forma, mas aprendi. O apartamento que comprei era pequeno, mas era meu. 2 quartos, sala, cozinha. Nada de luxo, mas tinha dignidade. O seu Mário morava comigo ainda. A gente tinha virado uma família, de certo modo. Ele trabalhava de dia, eu cuidava da casa. À noite, a gente sentava para jantar e conversava sobre a vida, sobre planos, sobre recomeços. Eu investi bem o dinheiro que sobrou. Coloquei numa previdência privada, em renda fixa, em coisas seguras. Não ia ser idiota de novo. Aquele dinheiro ia durar. Ia me sustentar até o fim dos meus dias. E ia sobrar para ajudar quem realmente merecia. Continuei com o trabalho voluntário. Toda semana eu ia no albergue, levava comida, conversava com o pessoal, ouvia histórias. Tinha gente que me reconhecia do vídeo. É você, né? O senhor que ganhou na loteria. Eu confirmava. E eles perguntavam, e você tá aqui fazendo o quê? Eu respondia, retribuindo. Vocês me acolheram quando eu não tinha nada. Agora é minha vez.
A dona Irene sempre me recebia com um sorriso. Seu Antônio, o senhor é um exemplo. Eu não me achava exemplo de nada, só um velho que tinha aprendido a não ser capacho. A Amanda continuou na minha vida também. Ela conseguiu um emprego como atendente numa farmácia. Alugou um quartinho e começou a reconstruir a vida dela. A gente se falava de vez em quando. Ela me agradecia sempre. Se não fosse o senhor, eu ainda estaria presa naquele relacionamento. Eu dizia que ela tinha sido corajosa, que tinha feito a coisa certa. Mas tinha uma coisa que eu ainda não tinha feito. Uma coisa que vinha me corroendo por dentro. Visitar o Rafael. Desde que ele foi preso, eu não tinha ido vê-lo. Não por raiva. Não por orgulho. Mas porque eu não sabia o que dizer. Não sabia se ele queria me ver. Não sabia se eu queria vê-lo. Até que um dia recebi uma carta. Vinha do presídio. Era dele. Fiquei olhando para o envelope durante horas, sem coragem de abrir. O seu Mário percebeu. É dele? É. Vai abrir? Não sei. Ele sentou do meu lado. Antônio, você não precisa abrir se não quiser. Você não deve nada para ele. Eu sei. Mas eu abri. Porque no fundo, por mais que eu tentasse negar, uma parte de mim ainda queria saber se havia algo de humano sobrando nele. A carta era curta, letra tremida, mal escrita. Pai, sei que não tenho direito de te chamar assim. Sei que perdi esse direito. Mas eu preciso falar. Preciso que você saiba. Eu errei. Errei feio. Fiz a pior coisa que um filho pode fazer. Te roubei. Te deixei na rua. Te humilhei. E depois ainda tentei te tirar mais. Tentei te machucar. Não tenho desculpa. Não tenho justificativa. Eu era viciado. Em jogo, em dinheiro fácil, em mentiras. E você sempre foi a pessoa mais fácil de enganar. Porque você sempre acreditou em mim. Mesmo quando eu não merecia. Tô preso agora. 4 anos. E todo dia eu penso no que fiz. Todo dia eu lembro da sua cara quando você me mandou embora no albergue. Você tinha ódio nos olhos. Mas também tinha dor. E foi a dor que me doeu mais. Porque eu fiz meu próprio pai sentir dor. Não tô pedindo perdão. Não mereço. Não tô pedindo para você me visitar. Não mereço isso também. Só queria que você soubesse que eu sei o que fiz. E que eu vou carregar isso pro resto da vida. Você foi um bom pai. Eu que fui um filho de merda. Rafael. Terminei de ler e fiquei em silêncio. O seu Mário esperou. E aí? Ele diz que tá arrependido. E você acredita? Eu dobrei a carta. Coloquei de volta no envelope. Não sei, Mário. Não sei. Passei os dias seguintes pensando naquela carta. Será que era real? Será que ele tinha realmente mudado? Ou era só mais uma manipulação? Até que tomei uma decisão. Ia visitá-lo. Uma vez. Só para ver nos olhos dele. Para saber se aquele arrependimento era verdadeiro ou não. Marquei a visita. Num sábado de manhã, peguei o carro e fui até o presídio. Era um lugar cinza, frio, cercado de muros altos e arame farpado. Passei pela revista. Deixei meus pertences. E entrei. Me levaram até uma sala com mesas e cadeiras de plástico. Outras pessoas esperavam também. Mães, esposas, filhos. Gente que ainda acreditava. Ou que simplesmente não conseguia abandonar. Esperamos. Até que a porta do fundo se abriu e os presos entraram. E lá estava ele. Passaram-se 6 meses desde o julgamento. 6 meses desde que vi meu filho ser levado algemado. E nesse tempo, muita coisa mudou. Eu mudei. Não sou mais o mesmo homem que dormia num colchão de albergue, invisível, destruído. Também não sou mais o homem que cegamente ajudava o filho sem cobrar nada em troca. Eu aprendi. Aprendi da pior forma, mas aprendi. O apartamento que comprei era pequeno, mas era meu. 2 quartos, sala, cozinha. Nada de luxo, mas tinha dignidade. O seu Mário morava comigo ainda. A gente tinha virado uma família, de certo modo. Ele trabalhava de dia como eletricista, ganhando bem. Eu cuidava da casa. À noite, a gente sentava para jantar e conversava sobre a vida, sobre planos, sobre recomeços. Eu investi bem o dinheiro que sobrou. Coloquei numa previdência privada, em renda fixa, em coisas seguras. Não ia ser idiota de novo. Aquele dinheiro ia durar. Ia me sustentar até o fim dos meus dias. E ia sobrar para ajudar quem realmente merecia. Continuei com o trabalho voluntário. Toda semana eu ia no albergue.
Levava comida, conversava com o pessoal, ouvia histórias. Tinha gente que me reconhecia do vídeo. É você, né? O senhor que ganhou na loteria. Eu confirmava. E eles perguntavam: e você tá aqui fazendo o quê? Eu respondia: retribuindo. Vocês me acolheram quando eu não tinha nada. Agora é minha vez. A dona Irene sempre me recebia com um sorriso. Seu Antônio, o senhor é um exemplo. Eu não me achava exemplo de nada. Só um velho que tinha aprendido que respeito não se dá de graça. Se conquista. A Amanda continuou na minha vida também. Ela conseguiu um emprego como atendente numa farmácia. Alugou um quartinho e começou a reconstruir a vida dela. A gente se falava de vez em quando. Ela me agradecia sempre. Se não fosse o senhor, eu ainda estaria presa naquele relacionamento. Eu dizia que ela tinha sido corajosa, que tinha feito a coisa certa. E eu ajudei ela também. Paguei um curso técnico de enfermagem para ela, porque ela merecia uma chance de verdade. Mas tinha uma coisa que eu ainda não tinha feito. Uma coisa que vinha me corroendo por dentro. Visitar o Rafael. Desde que ele foi preso, eu não tinha ido vê-lo. Não por raiva, não por orgulho, mas porque eu não sabia o que dizer. Não sabia se ele queria me ver. Não sabia se eu queria vê-lo. Até que um dia, recebi uma carta. Vinha do presídio. Era dele. Fiquei olhando para o envelope durante horas, sem coragem de abrir. O seu Mário percebeu. É dele? É. Vai abrir? Não sei. Ele sentou do meu lado. Antônio, você não precisa abrir se não quiser. Você não deve nada para ele. Eu sei, mas eu abri. Porque no fundo, por mais que eu tentasse negar, uma parte de mim ainda queria saber se havia algo de humano sobrando nele. A carta era curta, letra tremida, mal escrita. Pai, sei que não tenho direito de te chamar assim. Sei que perdi esse direito, mas eu preciso falar. Eu errei. Errei feio. Fiz a pior coisa que um filho pode fazer. Te roubei. Te deixei na rua. Te humilhei. Não tenho desculpa. Eu era viciado. Em jogo, em dinheiro fácil, em mentiras. E você sempre foi a pessoa mais fácil de enganar. Porque você sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não merecia. Tô preso agora. 4 anos. E todo dia eu penso no que fiz. Todo dia eu lembro da sua cara quando você me mandou embora no albergue. Não tô pedindo perdão. Não mereço. Só queria que você soubesse que eu sei o que fiz. Você foi um bom pai. Eu que fui um filho de merda. Rafael, terminei de ler e fiquei em silêncio. O seu Mário esperou. E aí? Ele diz que tá arrependido. E você acredita? Eu dobrei a carta. Coloquei de volta no envelope. Não sei, Mário, mas também não me importa mais. Ele me olhou surpreso. Como assim? Eu já fiz minha parte. Dei tudo o que eu podia dar. Agora o que ele faz da vida dele é problema dele. Eu não vou mais carregar isso. E era verdade. Naquele momento, eu senti algo se soltar dentro de mim. Uma corrente que eu carregava há meses, talvez anos. A corrente da culpa. Do será que eu fui um bom pai? Do onde eu errei? Eu tinha sido um bom pai. Tinha dado tudo. O erro não foi meu, foi dele. E eu finalmente aceitei isso. Não visitei o Rafael. Não respondi a carta. Porque eu não precisava mais. Eu tinha fechado aquele ciclo. Ele que lidasse com as consequências das escolhas dele. Eu ia lidar com as minhas. E minhas escolhas agora eram outras. Eram ajudar quem realmente precisava. Era viver com dignidade. Era acordar todo dia e agradecer por estar vivo, por ter sobrevivido, por ter vencido. Nos meses seguintes, minha vida foi tomando forma de novo. Eu e o seu Mário viramos sócios de um pequeno negócio. Compramos um carrinho de cachorro-quente. Nada grandioso, mas era nosso, e dava para viver bem. O dinheiro da loteria eu guardei, investido, seguro, para nunca mais depender de ninguém. Conheci gente nova, fiz amizades. Até saí com uma senhora da igreja, a dona Marisa, viúva como eu. Nada sério, só companhia. Alguém para conversar, para tomar um café, para dividir a solidão. E aos poucos, eu fui percebendo que a vida tinha me dado uma segunda chance. Não a loteria. A loteria foi só dinheiro. A segunda chance foi eu ter aprendido a me respeitar, a não me deixar ser usado, a não confundir amor com fraqueza. 1 ano depois de tudo, eu estava no carrinho vendendo cachorro-quente quando um rapaz se aproximou. Ele olhou para mim e disse: "Você não é o senhor Antônio?" "Aquele da loteria?" "Sou." "Cara, sua história me ajudou muito. Meu pai também me ferrou.
E eu achava que eu era obrigado a perdoar, sabe? Mas vendo sua história, eu entendi que perdoar não é ser trouxa, é se libertar. Eu sorri. É isso mesmo, filho. É exatamente isso. Ele comprou um cachorro-quente, me agradeceu e foi embora. E eu fiquei ali, olhando para a rua, para o movimento, para a vida acontecendo, e pensei, valeu a pena. Todo o sofrimento, toda a dor, valeu a pena, porque me trouxe até aqui, me ensinou quem eu realmente sou. Olhei para o céu e falei baixinho como se a Cláudia pudesse me ouvir. Consegui, amor, consegui sobreviver. E não foi fácil, mas consegui. O seu Mário veio do meu lado com 2 latinhas de refrigerante. Em que você está pensando? Em nada, só agradecendo. Agradecendo o quê? Por ter chegado até aqui, por ter lutado, por não ter desistido. Ele ergueu a latinha. Então vamos brindar, a vida, a luta, a vitória. Eu bati minha latinha na dele. A vitória. E a gente ficou ali. 2 velhos, 2 sobreviventes, 2 guerreiros que não desistiram. Porque no fim, a vida não é sobre o quanto você cai. É sobre quantas vezes você levanta. E eu levantei. Cada vez que caí, eu levantei. Até que não teve mais chão que me segurasse. Eu aprendi a voar. Do meu jeito. Sem asas. Só com dignidade. E se tem uma coisa que eu quero deixar para quem está me ouvindo agora, é isso. Não seja capacho de ninguém. Nem de filho, nem de parente, nem de amigo. Respeito se conquista. E quem não te respeita, não merece seu amor. Eu aprendi isso tarde. Mas aprendi. E mudou minha vida. E talvez mude a sua também. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter me ouvido. Essa história não foi fácil de contar, mas precisava ser contada. Porque tem muita gente passando pela mesma coisa. Muita gente sendo usada, sendo humilhada, sendo destruída por quem deveria amar. E se você é uma dessas pessoas, eu quero que você saiba, você não está sozinho. E você tem o direito de lutar, de se defender, de dizer não. Deixa aqui nos comentários. Você já passou por algo parecido? Conhece alguém que passou? Ou você é de uma cidade onde histórias assim são comuns? Comenta aí de onde você está nos ouvindo. Quero saber que essa mensagem chegou longe. E se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque todo mundo merece saber que é possível recomeçar, que é possível vencer, que é possível ter dignidade de novo. E se você ainda não é inscrito no canal Café com Vovô, se inscreve aí. Todo dia tem uma história nova. Uma história de vida, de luta, de superação. Porque no fim, é isso que somos, histórias. E a minha, eu decidi que não ia terminar num albergue, ia terminar de pé. Obrigado por me ouvir. E lembra, você também pode ficar de pé, basta querer. Um abraço. E até a próxima história.